tem um assunto muito importante, que é uma disputa entre a Gleisi e o Bolsonaro para ver quem é que vai conduzir. Conduzir talvez seja uma palavra muito forte, mas quem é que vai influenciar o presidente da Câmara na questão do PL e da anistia, né? É uma briga aí para ver se ele vai com o Bolsonaro ou se ele vai com o governo, não? Explica para a gente o que está acontecendo. Então, a Gleisi tomou posse ontem, viu, Azenvan? E ela já está no meio aí de um embate, o primeiro grande embate que vai acontecer, o primeiro grande teste que vai acontecer para a Gleisi Hoffmann, né? A Gleisi, como a gente já falou aqui, ela tem um perfil mais combativo, ela vai para o embate, vai em cima dessas narrativas, né? E ela tem uma certa segurança que ela é uma grande negociadora. Ela negocia e cumpre acordos, né? Isso é uma característica da Gleisi muito forte, inclusive no Centrão. E ela tem um acordo com o Hugo Mota, né? De que o PL da anistia não vai ser colocado em pauta. E isso vai ser testado essa semana. Tem marcado aí para o dia 16, esse fim de semana, vou estar de plantão, né, esse ato do Bolsonaro, que ele está convocando lá no Rio de Janeiro, né, que é a principal bandeira, justamente o PL da anistia. E o que vai acontecer antes disso? O Bolsonaro está fazendo uma agenda, está marcando uma agenda com Marcos Pereira, do Republicanos. Republicanos de Tarcísio Gomes de Freitas, republicanos de Silvio Costa Filho, que está ameaçando ali, está sendo pressionado pela cúpula do partido, que é ligada à Igreja Universal, a deixar o governo, né? O Republicanos do Marcos Pereira, que já disse em entrevista no Globo que vai caminhar com a direita em 2026. Qual que é o mote da conversa do Bolsonaro com o Marcos Pereira? É muito interessante que o Bolsonaro já esteve com o Gilberto Kassab, PSD, no Palácio dos Bandeirantes, na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, conversando sobre essa questão. Depois ele teve também com uma conversa com Ciro Nogueira, do PP, né? Teve também com o Antônio Rueda, presidente do União Brasil, que tem uma ala ali que ainda é ligada ao bolsonarismo, que é a ala muito ligada ao Moro, né? Senador, mas tem os seus representantes na Câmara. E nas contas do Bolsonaro, segundo Kassab, Rueda e Ciro Nogueira, ele tem, junto com o PL, 244 votos para passar a lei da anistia na Câmara. São necessários quantos? 257, ou seja, faltam 13. A conversa com Marcos Pereira vai ser exatamente essa. Eu quero os 13 votos na Câmara para passar o PL da anistia. Vai ser o grande primeiro embate que vai ter em torno quem? Hugo Mota, né? Porque com esses números em mão, né, o Bolsonaro vai chegar e falar assim, Hugo Mota, aquele acordo que a gente também fez, porque o Hugo Mota negociou também com o Bolsonaro em colocar o PL da anistia, da mesma forma que ele negociou com a Gleisi, que não iria colocar, o Bolsonaro vai chegar e falar assim, eu tenho os votos para aprovar o PL da anistia na Câmara, você vai colocar em pauta isso. Ao mesmo tempo, a Gleisi, como ministra agora de Relações Institucionais, vai falar assim, o nosso acordo não foi esse. Então, vamos frear isso aí. O que pesa a favor do governo? O Alcolumbre está de mãos dadas com Lula. E já falou que não passa esse PL, não passa no Senado. Mas na Câmara tem essas dúvidas. Então, o primeiro grande embate vai ser esse. O Bolsonaro deve se encontrar com o Marcos Pereira ainda esta semana e, em seguida, vai encontrar com o Hugo Mota para fazer a pressão para passar o PL da anistia. Então, Gleisi já começou aí, com uma sinuca de bico, viu, Azenha, Ivan? O Ivan vai dar uma notícia agora para você comentar, Plínio Teodoro. Olha só, o Ivan vai dar e o Plínio vai comentar, que está no nosso giro, Ivan. A condição imposta pelo PT
para aceitar Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores. Qual é essa condição, Ivan? Na verdade, Azenha, há uma ofensiva da bancada do PT, liderada agora pelo Lindbergh e Farias, de impedir, claro, que o Eduardo Bolsonaro assuma a Comissão de Relações Exteriores, justamente por conta dessa articulação golpista que ele vem travando nos Estados Unidos, né? E aí, o Lindbergh disse ontem, né, logo após essa cerimônia de posse da Nízia, do Padilha e da Gleisi, que o PT só aceitaria o Eduardo Bolsonaro como presidente da Comissão de Relações Exteriores se seu passaporte for apreendido pela STF, após esse pedido que foi protocolado na Procuradoria-Geral da República. Ou seja, é uma ironia aí do Lindbergh de esvaziar a presidência do Eduardo Bolsonaro, né, caso ele assuma a comissão. Porque se ele assume a presidência da comissão, sem passaporte, basicamente ele não consegue fazer mais nada ali, né? Ele não pode viajar para articular e depois deliberar como presidente da comissão, né? Mas, paralelamente, o Lindbergh Farias ainda revelou outra estratégia do PT, que seria, da bancada do PT na Câmara, né? Que seria, ele diz que o PT está disposto a abrir mão, né, de indicação para outras comissões para impedir a presidência do Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores. Então, assim, a bancada petista está tão preocupada com a possibilidade do Eduardo Bolsonaro assumir essa comissão que já cogita abrir mão da indicação para a presidência de outras comissões, desde que se faça um acordo para que Eduardo Bolsonaro não assuma. Vamos lembrar que o PL tem a maior bancada da Câmara dos Deputados, o PL, partido do Eduardo Bolsonaro, portanto, eles têm a prerrogativa de indicá-lo, né? E depois isso passa por uma votação de maioria simples entre os membros da comissão. Então, uma vez ele indicado, se não houver qualquer conversa, qualquer acordo antes, é muito provável que ele seja alçado ao posto mesmo. E qual que é o grande problema nisso, né? Por que querem impedir o Eduardo Bolsonaro de assumir a comissão? Porque, como eu disse, ele está fazendo essa articulação golpista nos Estados Unidos e ele já sinalizou que, se ele assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores, ele vai tentar minar, cancelar, não aprovar os acordos que o Brasil, que o governo Lula travou com o governo chinês. Esse é um dos grandes objetivos aí do Eduardo Bolsonaro nessa incursão nos Estados Unidos, né? Minar a aproximação do Brasil com a China, né? Em prol dos interesses dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos querem tirar qualquer tipo de protagonismo dos países dos BRICS, né? É basicamente isso. Agora as comissões vão ser definidas provavelmente a partir dessa semana. Começam aí as discussões, as indicações, e o PT vai travar essa batalha, Plínio. Plínio, seria complicado, hein, Plínio, ter o Eduardo Bolsonaro com passaporte nessa comissão tão importante, não? A grande questão, assim, será que ele vai assumir de onde? Lá dos Estados Unidos ou daqui, né? Que é aí que está a dúvida do Eduardo Bolsonaro. Se ele volta, ele pode ter o passaporte cassado. Tendo o passaporte cassado, complica a situação dele para assumir a Comissão de Relações Exteriores. E por que Comissão de Relações Exteriores, viu, gente? É interessante porque, assim, existem acordos entre os partidos, né? Então, o PL, na verdade, assim, a base bolsonarista que ficou com essa comissão, que é uma comissão super importante por causa do tamanho dela. E hoje quem preside não é um deputado do PL, né? Eles estrategicamente abriram mão da presidência em 2023, no início do governo Lula, para justamente ter em 2025 e 2026. Hoje, quem preside a Comissão de Relações Exteriores é o Lucas Hedeker, que é um tucano do Rio Grande do Sul, é um dos poucos que ainda resistem aí a essa extinção dos tucanos na política. Mas o Lucas Hedeker, na verdade, é um tucano de plumagem bolsonarista. Ele sempre foi. E, pasmem, viu? O vice-presidente é o general Girão, para vocês terem uma ideia onde a gente está se metendo aí. Então, existe esse acordo. Eu acredito que, assim, caso o Eduardo tenha o passaporte cassado, vai ficar mais complicado eles manterem essa candidatura, justamente porque é uma comissão que exige muito
muitas viagens ao exterior. É uma representação, entre aspas, diplomática da Câmara, né? E daí tem duas questões que o PT ainda tem conversado, porque assim, o PL ainda briga por duas comissões extremamente importantes na Câmara, né? Uma delas eles já têm, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que hoje é uma deputada que foi alçada a política diante dessa questão bolsonarista de lacração nas redes, que é aquela Carol de Tone, e também eles querem a Comissão de Saúde, que implica diretamente no trabalho do Padilha. Uhum. Então, são 3 comissões chaves, vai ser uma guerra realmente ali dentro, vai testar muito a liderança do Lindbergh no PT, na Câmara. Agora, eu acho extremamente delicado, né, se colocar um deputado que está conspirando contra o país, num momento desse, numa comissão de relações exteriores. O Eduardo já foi presidente da comissão de relações exteriores nos 2 primeiros anos do mandato do pai dele. Ele atuava como um diplomata, e isso vai aumentar em muito o poder dele, né, Azenha, Ivan, para fazer essas negociatas que ele tem feito. O grande objetivo do Eduardo Bolsonaro hoje é se reunir com o Marco Rubio, né, que é o principal diplomata do governo Trump. Ele não conseguiu ainda, até mesmo que o Rubio hoje está lá na Arábia Saudita, né, vai se reunir com o pessoal do Zelensky. Mas tem toda essa questão. Eu acredito que depois que o Trump conseguir arrumar esses governos, esses conflitos que ele está se metendo, aí, principalmente entre Ucrânia e Rússia, o foco vai se dar muito no Brasil. Muito, ele já sinalizou isso. E você tendo um Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, vai complicar muito a questão do governo. Tá? É um jogo de xadrez, gente. Tá muito complicada a situação ali na Câmara. E ainda bem, eu sempre falo, viu? Ainda bem que hoje nós temos Lindbergh e Rogério Correia na liderança do PT na Câmara.